Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Homeoplace. Hoje vamos retomar o estudo de nossas matérias médicas homeopáticas com uma personalidade badaladíssima, cuja análise me foi gentilmente solicitada pela minha querida colega Gisele. Beijos, Gisele. Hoje vamos falar sobre ninguém menos, ninguém mais que Viscoalbum, conhecida como a homeopatia anti-câncer, Viscoalbum, anti-câncer da medicina complementar. Inclusive eu já vou começar essa videoaula, pessoal, com uma postura que me é atípica. Eu não vou começar aqui melada demais, eu já vou começar dando voadora aí na minha audiência. Semana passada eu dei o mesmo esporro que eu vou dar em vocês hoje aqui agora, especificamente esse esporro. Os meus colegas no meu grupo exclusivo de estudos já receberam há mais ou menos aí uma semana. E qual que é o conteúdo desse esporro? A bronca, ela gira em torno de quê exatamente, pessoal? Porque parece que não adianta quantas vezes eu enfatize isso parece não entrar na cabeça de vocês. Vocês aqui eu estou falando de forma geral, obviamente há exceções, pelo amor de Deus. Então, se não é seu caso, abstraia o que eu tenho a dizer agora. Mas o fato, pessoal, é que vocês parecem não ter entendido ainda que a homeopatia, aquela frasezinha que a gente sempre ouve falar nos primeiros dias de aula do curso de homeopatia. A homeopatia cura o doente, não a doença. A homeopatia não cura a doença, e sim o doente. Enfim, há variantes aí dessa frase. Mas a ideia central é justamente essa, de que a homeopatia ela transcende o universo dos diagnósticos. Eu achei prudente trazer novamente essa colocação, por mais que ela soe óbvia, por mais que ela soe repetitiva, porque veja, pessoal, Viscoalbum é conhecida pelo seu potencial de curar certo diagnóstico. Então a coisa já começou mal. Eu já estou pensando numa homeopatia em função de um diagnóstico, que é justamente o que Hahnemann nos desencoraja, que é justamente o que Shankaran nos desencoraja. Eu já gravei, pessoal, sugiro que assistam novamente aquele meu vídeo de lançamento do meu último curso, Melodia Oculta, onde eu falo dos 7 níveis de cura da homeopatia. Vocês vão ver que diagnóstico, nome de doença, ocupa o nível 1. Shankaran nomeia nível do nome, inclusive. Aquilo ali é fichinha para o que a homeopatia pode fazer. Se eu estou falando de uma arte terapêutica que pode acessar o inconsciente do indivíduo, mudar sua perspectiva de mundo, expandir sua consciência e levá-lo espiritualmente, o que fica o diagnóstico diante de tantas possibilidades de ação, possibilidades curativas muito mais profundas? O que é o diagnóstico, pessoal? Pontinha do iceberg. Mas ainda assim, as pessoas insistem, o estudante de homeopatia insiste em vincular um medicamento a um diagnóstico que ele é capaz de curar. Então, pessoal, isso aqui é oportuno exatamente por isso. Dizer isso é muito oportuno e pertinente nessa videoaula, porque Viscom está automaticamente ligado à cura do câncer. Mas deixa eu falar uma coisa para você, caso você não saiba. Só para você ficar ciente, todas as homeopatias fungo curam câncer. Por isso que eu estou falando, isso aqui é fichinha em relação às possibilidades da homeopatia. E a gente se espanta. Sabe por que a gente se espanta? Porque no fim das contas a gente ainda não confia 100% no nosso taco. Somos ainda muito incoerentes. Prova cabal disso é que, isso aí eu testemunho em diversas ocasiões, quando o bicho pega, é bem provável que mesmo os homeopatas, ao invés de lançarem mão da sua arte curativa, a arte que teoricamente eles promovem, eles recorrem à medicina convencional. Quando o cerco fecha, o pessoal sai pela tangente. Não importa a desculpa, pessoal, o fato é que você está sendo extremamente incoerente quando você adota esse tipo de expediente. E eu vejo muito, abundam homeopatas, entre aspas, que mantêm blogs e outras mídias sociais na internet, anunciando protocolos prontos para diagnósticos específicos. Pessoal, eu já crucifiquei essa prática, não por pegação de pé, não por implicância, mas é porque essa prática em questão, ela é de uma irresponsabilidade tão grande que, veja, aquele homeopata que está propondo aqueles protocolos prontos para curar, com o emprego aí da homeopatia, endometriose, otite, artrite, gastrite, doença autoimune,
Ele está recomendando dinamizações específicas, de homeopatias específicas, para pessoas que ele nem conhece. É para qualquer um. Vou usar o mesmo exemplo que eu já dei para vocês há algum tempo. É a mesma coisa. Isso aqui é tão absurdo, pessoal, quanto um médico gritando aos quatro ventos, internet afora, que olha, pessoal, você que está com esse probleminha aí, toma o medicamento X, 500 miligramas. Não importa quem é você, não importa a sua idade, não importa a sua condição clínica, não importa o seu conjunto de hábitos, o que importa é que essa homeopatia aqui, ela cura esse diagnóstico. É só você tomar essa dinamização aqui todo santo dia, não importa quem você seja, que está tudo certo. Só que em homeopatia, pessoal, esse expediente ele só é justificável, Hahnemann, ele abre um parênteses aqui para essa prática, quando a pessoa está com o pé na cova. Eu não tenho tempo de tomar o caso ali. A pessoa está realmente precisando de um fôlego. Então veja, é como se os homeopatas eles estivessem transformando a exceção na regra. Isso aqui é um ponto fora da curva. Hahnemann mesmo, ele enfatiza que, olha, o sujeito, depois que ele já tirou o pé da cova, a gente tem que incentivá-lo a manter o tratamento. Todavia, o tratamento individualizado e pormenorizado, tal como é o preconizado na prática homeopática legítima. Pessoal, a homeopatia é difícil mesmo, já frisei isso aqui para vocês em várias ocasiões. Se vocês querem atalhos, vocês precisam parar de ficar em cima do muro, pelo amor de Deus. O homeopata que está em cima do muro, ele presta um desserviço à homeopatia. Por quê? Porque ele vai ser incompetente no fim das contas. Homeopatas incompetentes nos prestam a nós, a classe homeopática, eles prestam para a gente um serviço imenso, porque veja, ao demonstrar incompetência, somos descredibilizados. E já tem gente do nosso encalço. Há uma parcela significativa da comunidade alopática que quer a nossa cabeça. Agora, eles se deparam com um tanto de gente que não domina a própria arte, que está em cima do muro, ora recorre ao raciocínio alopático, ora recorre ao raciocínio homeopático, a pessoa não sabe exatamente o que fazer, não confia muito no próprio taco, aquela incoerência danada, não sabe se comunicar devidamente, a pessoa não sabe defender exatamente o que ela faz. Pessoal, é óbvio que a gente vai ser crucificado mantendo uma postura indefinida e irresponsável como essa, porque a gente sabe que, veja, não basta resolver um problema do doente. Isso não é o suficiente para a gente. Bom, ok, você resolveu, mas resolveu como? Como é que a pessoa ficou depois? Resolver para você é a pessoa ficar tomando aquele medicamento pro resto da vida? Porque a proposta da homeopatia não é essa, é que a pessoa tenha alta em algum momento. Por mais camadas que precisem ser contempladas, a intenção da homeopatia é propiciar, tal como Hahnemann preconiza, uma cura leve, suave e duradoura. Se a pessoa está precisando de medicamento X todo dia, isso não é curar. Outro ponto, como é que a pessoa ficou depois? Será que você realmente curou o indivíduo como um todo ou você paliou o problema? Quando a gente fala em paliar, pessoal, isso aqui é por isso que essa prática não individualizada da homeopatia, muito centrada em diagnóstico, ela é tão responsável, porque, bom, houve supressão, será? Será que não houve deslocamento do eixo sintomático? Não houve deslocamento da abertura psíquica, tal como eu mostro para vocês ali na minha videoaula PoliG? Sugiro que vocês memorizem aquela tabelinha. Níveis de cura. O homeopata Vitoucas tem uma videoaula maravilhosa sobre os níveis de cura. Sugiro que vocês assistam para que vocês tenham uma noção do que a homeopatia mal empregada, dos danos que a homeopatia mal empregada pode causar. Vocês podem deixar o indivíduo numa condição precária em termos ali de reatividade, em termos de capacidade de responder imunitariamente a contento a uma certa adversidade, a um certo distúrbio da força vital. Caldo engrossa para o nosso lado mais ainda, e isso deveria pesar mais na nossa consciência, porque se a gente comete um erro, pessoal, não tem como rastrear que foi a gente. Não tem como a gente receber as devidas punições pela nossa insensatez. Se há uma patogenesia é doença fantasma. A pessoa vai fazer um exame, não aparece nada lá. Mas a gente sabe que há uma patogenesia em andamento. Se há uma supressão, a medicina alopática não reconhece esse fenômeno, a não ser em casos específicos, tal como é o caso da metástase.
É o único contexto clínico em que a alopatia reconhece o fenômeno, mas a gente sabe que a supressão ela pode ocorrer em qualquer tipo de patologia. Aí vamos supor que você, com o intuito de curar aquele problema localmente, aquele problema pontualmente, que a sua preguiça te impediu de analisar um quadro como um todo, você gerou um processo supressivo. Beleza. A pessoa ela não tem mais aquela gastrite, mas agora ela está diabética. E aí o médico que vai acompanhar essa pessoa vai achar que é questão de acaso, vai achar que aquilo se deu de forma aleatória, fortuita, mas você como homeopata sabe que foi o mau emprego daquele medicamento homeopático, que foi indicado se pautando única e exclusivamente em sintomas locais que gerou aquele transtorno para o indivíduo. O sistema endócrino é altíssima hierarquia em relação ao sistema digestivo, há uma altíssima probabilidade de ter ocorrido aqui um processo supressivo. Dito isso, pessoal, pelo amor de Deus, quando vocês pensarem em Viscoalbum, na verdade em qualquer medicamento homeopático, pensem na matéria médica como um todo, como algo que transcende e muito o universo dos diagnósticos. Você precisa se definir. Você é homeopata ou não é? Porque há outras alternativas, pessoal. Como eu disse, esse expediente ele pode ocorrer no contexto emergencial, e contexto emergencial é algo eventual, pessoal. Se você tem emergência todo dia, tem alguma coisa errada. Algo eventual, isso aqui é admissível na medicina homeopática veterinária, que não tem como a gente analisar a subjetividade do animal. Ou talvez o seu caminho seja o de ou se tornar um alopata, propriamente, cuja prática clínica gira em torno dos diagnósticos, talvez você seja mais feliz nesse métier, ou ainda você pode ser um prescritor de sais de Schussler, no máximo. A gente já consegue fazer um grande estrago, no bom sentido, com sais. Talvez seja o seu caminho. Agora, dito isso, eu espero que tenha ficado claro para você. A homeopatia é difícil demais da conta, saiba disso. Você vai ter que estudar para o resto da vida. Se você não tem essa boa vontade, se você não tem essa disposição, você pode optar por alguma dessas vias que eu citei. Mas não seja homeopata. Você vai prestar um desserviço aos seus colegas e ao nome da homeopatia. Por gentileza. Pessoal, para quem ainda não sabe também, eu liberei uma nova Masterclass, eu já tenho um aulão gravado, está disponível gratuitamente para vocês. Eu sempre deixo o link de acesso dele aqui na descrição dos meus vídeos. É uma Masterclass, um aulão intitulado Afecções Respiratórias. E agora eu lancei um segundo aulão sobre cannabis. Alguns colegas eu percebi que ficaram com dúvidas em relação à aquisição desse aulão. No caso desse aulão especificamente, é uma aula paga, está no valor atualmente de R$ 49,99. Se vocês tiverem interesse na aquisição deste material, detalhes sobre depósito ou Pix e assim por diante, todos esses detalhes também constam aqui na descrição do vídeo. É uma videoaula que eu recomendo a vocês, levando em consideração as grandes possibilidades curativas deste medicamento. Eu procurei, pessoal, adotar uma abordagem, honrando o esporro que eu acabei de dar aqui em vocês, buscar uma abordagem mais integrativa possível. Então, eu corri o máximo possível ali de diagnósticos, deixei eles bem para o final, só para que vocês tenham uma noção de todo o potencial de cura contemplado por esse medicamento. Cannabis, ali no aulão, falo dos dois tipos, estabelecendo ao mesmo tempo um diagnóstico diferencial. Ali eu falo sobre sativa, indica, de forma que vocês consigam discriminar ambas. Detalhes sobre aquisição, como eu disse, pessoal, tá tudo aqui abaixo. Vou deixar sempre aqui abaixo, link de aquisição dos cursos também, sempre aqui na descrição dos meus vídeos. Agora, sem mais delongas, pessoal, vamos finalmente a Viscoalbum. Viscoalbum, pessoal, trata-se de uma homeopatia vegetal, mas tal como a gente já vem fazendo há algum tempo aqui no canal, nós vamos começar a nossa análise de parâmetros mais abrangentes, até que por fim a gente vai confluindo para aqueles mais específicos do medicamento. Então, primeiro ponto, tal como a gente já vem fazendo esse tempo todo, vamos situar o medicamento em sua respectiva gradação miasmática. Viscoalbum, pessoal, tal como Nux vomica, também é um medicamento tifoideo. Então, qual miasma regente deste medicamento?
é o miasma da tifoide. Então, pessoal, em posse dessa constatação, já posso chegar a várias conclusões acerca desse medicamento. Letícia, do que trata um miasma, regente? O miasma, pessoal, ele nos permite chegar a algumas deduções acerca de predisposições que o doente compatível com o quadro desse medicamento carrega, mas além disso o miasma ele fala, pessoal, da forma pela qual a gente enxerga certa adversidade, problema. A minha visão do problema passa por um certo anteparo. Pode passar pelo anteparo do pânico, pode passar pelo anteparo, da perseguição, pode passar pelo anteparo da desesperança, enfim. Cada problema é abordado pelo sujeito de uma forma específica. Há basicamente, tal como Shankaran nos ensina, 10 formas de enxergar, por assim dizer, uma certa problemática, uma certa adversidade, um desafio ali que eu estou enfrentando na minha vida. O miasma tifoide, pessoal, vocês devem se lembrar ali que eu falo bastante sobre ele na minha aula sobre nux vomica. Nós temos como palavra-chave o hiperfoco. Shankaran inclusive traz, e eu vou retomar essa alegoria porque ela é perfeita para dar para a gente uma dimensão da psicosfera do sujeito que se apresenta como tifoide. Ele traz ali a figura do bombeiro apagando um incêndio. Ele tem que salvar as pessoas que estão dentro daquele edifício pegando fogo. Ele não pode pensar em mais nada a não ser apagar um incêndio. Portanto, é um hiperfoco nesse sentido. A minha realidade, toda a realidade à minha volta, ela está suspensa. Nada mais importa a não ser atingir aquela meta. E mais, só depois que eu finalmente atingir aquela meta é que eu vou poder descansar. Enquanto eu não atinjo, eu estou aqui, atenção total, tensão total, vigilância total. É por isso, pessoal, que meta atingida, esse sujeito desmonta. Por isso que a gente ouve falar, eu sempre falo isso com vocês, a gente ouve falar muito daquelas pessoas que dizem o seguinte: nossa, mas enquanto eu estava ali no batente, com a mão na massa, eu não senti nada. Foi só descansar, parece que eu senti todo o cansaço do mundo quando eu relaxei. Não entendi. Quando eu estava ali na ativa, estava firme e forte, fui descansar, desmontei. Por quê? Porque é como se finalmente o sujeito ele se permitisse o descanso. Enquanto ele estava ali, com o foco no objetivo, foco unidirecionado, ele não podia se permitir qualquer distração. Um descanso aqui seria uma distração. E veja, pessoal, se eu tenho um hiperfoco, uma atenção unidirecionada, é aquela dinâmica que ela não é exclusiva de nux vomica. Qualquer coisa que se interpõe entre eu e minha meta, eu vou ver como obstáculo que precisa ser transposto a todo custo. Então eu vou adotar aqui a postura do rinoceronte. Eu passo por cima do obstáculo que eu tenho que chegar, eu tenho que alcançar aquela meta. E quando eu não alcanço aquilo ali, toda a minha realidade, à minha volta, ela está suspensa. Eu não vou vivenciar nada a não ser os esforços única e exclusivamente rumo àquele objetivo. Agora, pessoal, quando a gente estuda o esquema de Shankaran, e Shankaran organiza cada miasma com suas palavras-chave, ele traz o tema da saudade, também relacionado ao miasma tifoide. E a gente fica com aquele ponto de interrogação. A gente consegue entender o miasma tifoide como sujeito hiperfocado. E nux vomica ilustra isso para a gente muito bem. Nux é um máximo tifoide, ele encarna perfeitamente aqui o espírito desse miasma. Mas como é que a gente correlaciona saudade aos temas do miasma tifoide? Na verdade, pessoal, essa saudade, mesmo essa saudade, ela é unidirecionada, é uma saudade com toque nostálgico. Então, aquele sujeito que ele pode endeusar em demasia o que já aconteceu. Aquela pessoa que olha para trás e ela tem sempre a sensação de que lá atrás as coisas eram muito melhores. Então, principalmente, pessoal, a gente vai ver muito isso repercutindo em visco. É um sujeito que ele tem muito apego à infância. Então, muito dos esforços desse sujeito gira em torno de reproduzir aquela atmosfera pueril para o seu momento presente. A gente vai perceber que a maior parte das artimanhas comportamentais que esse sujeito adota gira em torno de atingir esse objetivo. E ele não vai poupar esforços, ele não terá escrúpulos para atingir sua meta. Ok, Letícia, este é o miasma regente de visco.
E agora qual o estágio? O estágio, pessoal, se eu pudesse transformar essa planta no elemento da tabela periódica, em que coluna esse medicamento estaria, essa planta estaria ocupando? Estágio 1, pessoal. O que já nos seria possível deduzir quando a gente observa essas feições infantis demais, esse comportamento muito infantilizado em visco. Por quê, pessoal? Porque se eu estou falando de estágio 1, eu estou falando de início de uma jornada, início de uma experiência, início de um certo itinerário. O que a gente espera de qualquer início? Se eu ainda não tenho muita experiência em seja lá o que for, independentemente do aspecto que eu estou analisando aqui, pessoal, se é inexperiência em gestão e liderança, é inexperiência em relacionamentos, o que impera aqui? Quais são os traços típicos de um início? Bom, eu poderia elencar aqui um comportamento infantil? Poderia, mas isso ainda não é o suficiente para a gente sintetizar aqui a alma do estágio 1. Como se comporta uma criança? O que define uma criança de fato? O que é típico de uma criança? É o seu comportamento impulsivo. Então, nós podemos associar impulsividade ao estágio 1 e, consequentemente, a visco-albo. Impulsividade, espontaneidade, aquele chamado sincericídio, por assim dizer. A criança ela não filtra exatamente o que ela vai dizer. Da mesma forma que ela concebe aquela ideia, ela põe aquilo para fora. Então, a espontaneidade excessiva, ao mesmo tempo, a gente há de convir que prevalece aqui um sentido de inocência, uma certa ingenuidade. Nós poderíamos também destacar aqui uma não depuração dos instintos. Então, aquela pessoa que, ela, como eu disse, ela expressa aquilo que ela pensa, sem que faça aquilo passar qualquer tipo de filtro do bom senso. Então há uma certa insensatez, certa não, muita insensatez, na verdade, estou colocando pano quente aqui na coisa. E nós temos também uma percepção da realidade de uma forma muito primitiva também. A realidade ela chega a mim sem tantos filtros também. Então eu abraço a minha realidade, eu a recebo de uma forma muito crua, de uma forma muito elementar, tendo a receber a minha realidade através dos sentidos, através da satisfação sensorial que aquilo é capaz de me trazer. Por isso, indivíduos aqui do estágio 1, eles são muito conectados a prazeres mais básicos, por assim dizer. Então, é o prazer do toque, aquele prazer que os sentidos são capazes de nos prover. Indivíduos sensíveis a cheiros, indivíduos muito conectados à comida, a gente percebe isso aqui. E veja, pessoal, se não houve ainda um desenvolvimento de uma certa maturidade, eu tendo a manifestar uma oscilação de humor que ela é muito marcante. Nós temos aqui, e lítio representa muito bem essa alma do estágio 1, exatamente pelo fato dos lítio, de uma forma geral, eles se apresentarem muito instáveis emocionalmente. Então o Schouten até associa os lítio aos maníacos de uma forma geral, bipolaridade, que é aquele sujeito que, como ele é muito suscetível ao que as impressões sensoriais, por assim dizer, o que impera aqui é a faculdade do senso comum, então consequentemente nós temos aquele sujeito que ele responde, ele simplesmente reage ao que ele capta ali naquele momento imediato. E não há, até porque a memória é uma faculdade, é uma habilidade que a gente vai aprimorando com o passar do tempo, é como se não houvesse uma memória do aprendizado que aquela experiência me forneceu. É como se eu estivesse aprendendo tudo pela primeira vez. Então, por isso que o meu comportamento ele é tão instável. Se eu recebo um estímulo bom, eu reajo de certa forma. Se eu recebo um estímulo ruim, eu não tenho a capacidade de refletir ainda sobre aquilo, refletir acerca do porquê daquilo, por que não ser tão justificável, pertinente, ou dramatizar tanto aquilo, levar aquilo tão a sério. Então as impressões, elas são tomadas de uma forma muito intensa, porque eu ainda não lapidei ainda os meus filtros da realidade. Tudo chega a mim de uma forma muito intensa e eu também devolvo aquilo que eu recebo de uma forma muito intensa, sem qualquer tipo de depuração, sem qualquer tipo de filtragem. O que eu penso, eu tendo a exteriorizar. Então, é tipicamente o que a gente observa na criança. Seguindo, pessoal, estamos indo rumo aqui a características cada vez mais específicas.
Já sei que é uma personalidade majoritariamente tifoidea. Já sei que o estágio que melhor representa Visco é o estágio 1, já que é uma personalidade marcadamente infantil, imatura. E agora, por fim, vamos chegar ao reino a que pertence essa personalidade. Já sabemos que é uma planta, pessoal, então, consequentemente, sabemos que há características vegetais aqui. Trata-se de uma personalidade vegetal, então, consequentemente, posso chegar a várias conclusões. É um indivíduo muito sensível, é um indivíduo que chama a atenção dos outros a todo tempo acerca de como as impressões o afetam. Nossa, eu sou muito vulnerável a isso me toca, isso me machuca, eu sou muito suscetível, nossa, isso aqui, eu não aguento isso. Então, eu até trago essa ênfase ali no meu aulão Cannabis. Sujeitos vegetais, eles vivem reativamente. Todos os reinos de certa forma, pessoal, mas aqui, no caso dos vegetais, isso aqui é muito mais marcante, isso aqui é muito mais significativo, muito mais premente. Aqui, veja, nós temos uma sensação básica, nós temos uma sensação bem peculiar no caso das personalidades vegetais. E essa sensação peculiar, ela permeia, ela está presente em todas as experiências negativas daquele indivíduo. Então, bom, vamos elencar aqui algumas possíveis experiências negativas pelas quais Visco Album pode passar. Brigou com a mãe, brigou com o pai, brigou com o irmão, perdeu uma soma significativa de grana. A sensação básica será sempre a mesma. A briga com a mãe vai evocar aquela mesma sensação. Brigou com o pai, evoca aquela mesma sensação. Brigou com o irmão, mesma sensação é reproduzida. Perdi soma de dinheiro, sinto a mesma coisa. Então, o sujeito vegetal, ele é reativo nesse sentido. Ele corre o máximo possível de todos os possíveis, de todos os potenciais gatilhos para essa sensação básica, para que ele perceba essa sensação básica, que no caso de Visco Album, pessoal, é uma sensação de lasca. Eu tenho sempre a sensação de que há uma lasca que está me rasgando. Essa sensação ela pode ser tanto mais física quanto mais energética, tudo vai depender da sintomatologia que está sendo apresentada ali como mais marcante na toma do caso. Muitas vezes o indivíduo apresenta sintomas apenas psíquicos, outras vezes apresenta sintomas físicos, mas essa sensação ela está presente em todas as instâncias, pessoal. Você pergunta, como eu disse, o que você sentiu? Qual foi a experiência de ter brigado com a sua mãe? Aí o sujeito vai descrever, nossa, parecia que tinha uma lasca me rasgando. Perdi dinheiro, qual foi a sensação? Nossa, parecia que tinha uma lasca me rasgando. E lembre-se, eu vou correr daquilo que me causa essa sensação e os meus hobbies, aquilo que eu digo que eu gosto de fazer, será aquele tipo de atividade que evoca uma sensação contrária. Então eu corro da dor e me direciono rumo ao prazer. Mas que tipo de prazer é esse? É aquele tipo de atividade, aquele tipo de tarefa, aquele tipo de estímulo, experiência que traz uma sensação totalmente contrária. Seria a sensação aí na sua versão ativa, por assim dizer. Na versão passiva, eu não tenho a lasca que rasga, então na versão ativa, ou seja, quando eu estou me sentindo bem, como é que eu vou descrever a experiência disso aqui? Eu tenho a sensação de que tem uma lasca agora suturando, uma lasca costurando, por assim dizer. Então eu corro daquele tipo de experiência que ativa essa sensação e ela está presente, deixar claro, pessoal, em tudo aquilo que eu denomino desagradável, e a sensação oposta está presente em tudo aquilo que eu denomino bom, que eu denomino prazeroso. É por isso que é tão importante a gente examinar qual o ponto alto do dia da pessoa, o que ela mais gosta de fazer no dia, quais são os hobbies dela. Por quê? Porque normalmente, e principalmente se o sujeito é vegetal, ele vai dizer, por exemplo, que o hobby dele é pintar uma tela, porque o ato de pintar aquela tela traz a sensação contrária ao desconforto que ele costuma sentir majoritariamente. Então, se a sensação marcante ali, quando ele está sentindo uma dor, por exemplo, nos rins, é de aperto, ele vai dizer que ele adora pintar, ele adora ser um artista plástico, porque a sensação é que aquela parte que estava comprimida, agora ela está solta, agora ela está relaxada. Nossa, parece que eu estou expandindo. Então, por isso que vale a pena a gente examinar aquilo
com que a pessoa é afim, aquilo com que ela se sente compatível. E muitas vezes, pessoal, é um ponto de acesso a uma virada de chave no caso. Porque às vezes a gente não consegue, em função de certas peculiaridades ali na toma do caso, temperamento do doente, o quanto ele está acessível, aberto ali para a gente, às vezes a gente percebe que há pessoas que elas não estão tão à vontade ainda com o processo terapêutico. Então, ok, a gente não consegue acessar a dor, mas a gente consegue acessar os prazeres dela. Então basta a gente deduzir que, bom, se o prazer é X, então o desprazer, ou seja, o desconforto, deve trazer o contrário de X para esse indivíduo. Pessoal, normalmente, quando eu falo de uma planta, eu falo também de características da família daquela planta, mas dessa vez eu vou optar por falar da ordem em que viscoalbum se enquadra, da ordem em que viscoalbum é categorizada, porque essa ordem normalmente ela já é correlacionada a viscoalbum, pelo fato de visco ser um dos melhores representantes dessa ordem. Viscoalbum ocupa a ordem da Santanalis, a ordem botanicamente falando, pessoal, que eu quero dizer. Santanalis. Ah, Letícia, mas isso concede que tipo de informação? O que é possível deduzirmos a partir dessa descoberta de que visco é uma Santanale? Esses medicamentos, personalidades que estão nessa ordem, meus queridos, eles se sentem muito especiais. Eles se sentem muito especiais para esse mundo, porque eles se sentem dotados de grandes atribuições artísticas, grandes atribuições intelectuais, grandes atribuições criativas, filosóficas. Então é aquele sujeito que ele mal quer pisar no chão. Ele quer ser ovacionado, reconhecido por essas atribuições. E mais, ele sente que todo mundo deve tudo a ele, pelo simples fato dele ser quem ele é. Olha o estágio 1 aparecendo aqui, pessoal, a imaturidade. O sujeito ele não percebe que, para que ele seja reconhecido, bom, primeiramente ele tem que gerar um fruto, ele tem que gerar um resultado. Ninguém vai te ovacionar sem motivo. Pelo simples fato de você ser quem você é. Você precisa ser uma árvore frutífera, dito de outro modo. Mas o sujeito não entende isso. Ele sente que, bom, pelo simples fato de eu existir, eu, rainha, com todos esses potenciais que eu apresento, eu já devo ser respeitada de cara. E aí o sujeito vai se decepcionando com o passar do tempo. Pessoal, ainda mais, porque ele, apesar dele sentir que ele é dotado de todas essas potencialidades, ele não consegue produzir muita coisa, porque há uma dificuldade muito grande aqui, pessoal, isso aqui é típico do estágio 1, há uma dificuldade muito grande com comprometimento. Esse indivíduo ele tem pavor de responsabilidade. Por quê? Porque se eu assumo responsabilidade, eu vou ter que passar por alguns testes e ao passar por esses testes eu vou cometer erros e as pessoas vão perceber que eu não sou tão deusa, assim, que eu tenho imperfeições no fim das contas. Então, bom, eu só quero, no fim das contas, que as pessoas acreditem que eu sou tudo isso que eu dou a entender que eu sou. Então é isso que deveria bastar para as pessoas. E aí as frustrações começam a perceber, que o sujeito começa a notar que as pessoas não vão respeitá-lo, mimá-lo, pelo simples fato dele ser quem ele é, pelo simples fato dele supostamente ter aquelas habilidades e não gerar nenhum fruto com elas. É um sujeito, os sujeitos Santanales, eles são conhecidos como parasitas exatamente por isso, que é uma pessoa que normalmente ela estabelece uma relação de dependência com outros, muitas vezes lançando mão de uma série de chantagens, obriga os pais a sustentá-lo até quando ele é muito mais velho. Ou às vezes a gente pode perceber isso aqui em pessoas que elas já nascem, por assim dizer, num certo berço de ouro e elas já recebem todos os mimos ali, elas nunca tiveram que batalhar por nada, elas sentem realmente, levam muito a sério, estão muito convictas acerca dessa constatação de que elas merecem respeito pelo simples fato de terem nascido na família que nasceram, de terem os talentos que elas têm e assim por diante. Mas, em algum momento, elas percebem que tudo exige esforço, tudo exige comprometimento, tudo exige responsabilidade. Ele começa a se frustrar na medida em que ele é acometido por um certo peso ali na consciência. Ele começa a perceber que, nossa, mas eu estou sendo um peso na vida dos outros, eu estou atrapalhando a vida dos outros. Nossa, eu
Eu sinto que eu tenho potencial gigantesco, mas não consigo botar isso para fora. Eu não consigo me envolver com esses projetos para finalmente trazê-los à tona, fazer com que aflorem, no sentido de contribuírem com a minha comunidade. Então, esse indivíduo, ao ser confrontado com isso, ele pode adotar alguns expedientes perniciosos, como é o caso de vício em drogas. E aqui eu poderia elencar bebidas alcoólicas de uma forma geral, drogas pesadas, como é o caso da heroína, como é o caso da cocaína. Inclusive falei ali de bebidas. Aquela com que vício com álcool tem uma conexão maior, pessoal, é o uísque. É a bebida de que esse sujeito mais gosta. Mas o apetite aqui, tal como é o caso de cannabis, o apetite é bem voraz e muito direcionado a doces. Doces e bebidas são os alimentos, entre aspas, preferidos de vício com álcool. Então nós temos esse dilema. Eu sinto que eu sou capaz de muito, sinto que eu devo ser respeitado por isso, pelo simples fato de eu sentir que eu sou capaz, por mais que eu não gere fruto nenhum com isso, mas aí vem a frustração na medida em que eu percebo que o tempo está passando, eu estou parasitando os outros, estou sendo um peso na vida dos outros, não estou gerando resultado e também não consigo me mobilizar para ser diferente. Então, os dilemas existenciais começam a aparecer aqui. E, por fim, pessoal, agora convergimos para o núcleo da personalidade visco. E vamos deixar por último, como eu disse inicialmente, os sintomas clínicos que podem ser contemplados por esse medicamento. Mas vamos aqui às características psíquicas, para que a gente componha o máximo possível de detalhamento o coração do sofrimento desse sujeito. Nós temos aqui, como eu já antecipei a vocês, uma regressão infantil. É um sujeito que, por ele seria criança por toda a vida. É aquele desejo de eternizar a sua criança interior, como se costuma dizer tanto hoje em dia, pessoal. Costuma ser até uma condição glamorizada, algo digno de ser alcançado, enfim. Nós temos muitos gatilhos para a formação de vício com os álbuns hoje em dia, por assim dizer, principalmente em função da promoção dessa infantilização como patamar a ser realcançado. É como eu disse uma vez no Instagram, eu não sei, pessoal, por que alguém ia querer regredir a esse estado, levando em consideração que na infância nós temos ali um reino de possibilidades fictícias e impossibilidades reais, realmente, mas para a criança não é tão real, geralmente, por isso mesmo ela quebra tanto a cara, se frustra tanto, até que por fim ela percebe, isso aqui é impossível, isso realmente não é tangível para mim, isso não é acessível. Mas é a duras penas que a pessoa chega até essa conclusão. Isso vai se dar em Viscon também. Ele realmente acredita que várias viagens da maionese são passíveis de concretização. Ele vai se frustrar muito, se machucar muito, amargar muito, como se costuma dizer, até ele constatar que não, gente. É a minha realidade, a minha forma de enxergar a realidade é que está distorcida no fim das contas. Às vezes ele nem chega a essa conclusão, às vezes ele adota o expediente do vício justamente para fugir dessa constatação. É o que tende a ocorrer na maior parte do tempo, a menos que ele tome a homeopatia vício com álcool. Então, nós temos o desejo aqui da eternização da criança. E mais, pessoal, nós temos um traço aqui que ele é muito parecido com o pulsatila. É aquela criança, eu não sei se vocês conseguem alcançar algum exemplo aí próximo a vocês, aquele, por um certo tempo, até hoje, se glamoriza muito essas chamadas crianças índigo, crianças cristal, aquela criança que dá trabalho demais, aquela criança desafiadora, até sem educação. Às vezes os pais colocam uma coroinha na cabeça dela e dizem, não, ela veio aqui para desafiar tabus, é índigo. E aquela criancinha que às vezes fala uma frase, esquis de balinha, a gente fala que é cristal, ela está aqui para ensinar, a gente está aqui para aprender com ela. E aí, pessoal, esse tipo de prática, nada pedagógica, nada educativa, diga-se de passagem, faz com que a criança, e outros comportamentos também, mimo excessivo, isso faz com que a criança ela sinta que ela tem um rei na barriga. Ela sinta que, não, realmente, ela está aqui para ensinar. Então, tudo quanto é tipo de comportamento desordenado é admissível em função disso, em função dessa premissa, de que ela está aqui para mandar no pedaço, vocês têm que aprender comigo mesmo. Então, ela é autoritária, ela tem o nariz empinado, enquanto ela sente que está todo mundo subordinado a ela. Agora, quando ela sente o contrário, que é ela que está começando a diminuir o seu espaço ali de influência, quando ela sente que ela está numa condição de subordinação,
a gente vê essa chave virar, a gente vê um padrão parecido com o pulsatila. É aquela pessoa que ela usa muito da chantagem, ela usa muito de uma pseudo-fragilidade para conquistar os demais. Ela chama muita atenção para a sua pureza de espírito, para que as pessoas se compadeçam dela, passem a mão na sua cabeça e continuem cedendo, tolerando os seus desvios de comportamento, seu egocentrismo desmedido. Então elas costumam alternar entre esses dois personagens, aquele que manda no pedaço, que se acha a última Coca-Cola do supermercado, como eu costumo dizer, e aquela criança que chama muita atenção para a sua fragilidade. Mas de uma forma geral, a gente percebe aqui aquela pessoa que ela tem um trejeito, ela tem um feitio infantilizado. Até a voz, o timbre de voz é infantilizado, porque ela quer chamar a atenção dos outros para isso o tempo inteiro. Mas veja aqui uma contradição, pessoal. Ao mesmo tempo que ela seduz por essa pretensa fragilidade, ela não gosta de ser consolada. Ela não gosta de perceber que ela está numa condição de subalterna. Se a fragilidade faz com que ela assuma um poder maior sobre seu território, aí está tudo bem, ela consegue influenciar mais as pessoas em função dessa aura de fragilidade, aí tudo bem. Agora, se o consolo aparece como algo que corrobora que realmente eu sou inferior, que eu não sou coisíssima nenhuma disso que eu acho que eu sou, se o consolo ele vem com essa sugestionabilidade, aí Viscum vai rejeitá-lo veementemente, porque não sou fracassado, não, eu que mando aqui, eu estou aqui para ensinar, olha a sabedoria que eu tenho no fim das contas, então vocês têm que me obedecer. E lembre-se, pessoal, eu falei do sujeito que ele corre de responsabilidade. Responsabilidade em todos os aspectos. Relacionamentos mais profundos, não é um sujeito que ele suporta se comprometer, porque as imperfeições dele terão de ficar evidentes em algum momento. Ele não quer que essa hora chegue, então ele vai evitar responsabilidades, compromissos, e isso, pessoal, se manifesta, por exemplo, uma certa aversão a ouvir o telefone tocar, que ele vai ter que atender, mas nossa, eu nem me preparei direito para falar com essa pessoa, então não vou atender, porque isso aqui pode me comprometer de alguma forma. Então ele precisa se preparar para entrar em cena. Situações que exigem uma iniciativa rápida dele, ele corre desse tipo de contexto. Os alunos que assistiram, que adquiriram o meu aulão Cannabis, devem estar percebendo muitas similaridades entre Cannabis, principalmente Indica, e Viscum Album, porque de fato aqui também a gente vai ter o apetite voraz, é o sujeito doceiro, igual eu falei, é um sujeito beberrão, principalmente se a bebida aparece aqui como uma válvula de escape para suas frustrações, é um sujeito que tem muita sensibilidade ao barulho, a gente viu isso também em Cannabis, é um sujeito que ele pode apresentar paralisia dos membros, tremores. Quando a gente olha o rosto de um Viscum legítimo, a gente tem a sensação de que a pessoa está com uma série de tiques. Ela apresenta tremores nas pálpebras, às vezes tremores involuntários também nos lábios. Então, o rosto da pessoa nunca está completamente imóvel. Tem sempre alguma coisa tremendo, alguma coisa mexendo. E é claro, pessoal, se eu estou falando de paralisia, se eu estou falando de tremores aqui também, eu posso estar falando de um possível medicamento para Parkinson, para Alzheimer também, para as neuropatias de uma forma geral, a depender das modalidades, a depender da similitude sempre do indivíduo com a matéria médica que está sendo considerada. Ainda, pessoal, tem uma sensação muito peculiar aqui em Viscum Album, que é como se o meu couro cabeludo ele estivesse sendo levantado. É como se alguma coisa estivesse puxando o meu couro cabeludo, mas sem dor. É como se ele fosse muito leve, ele estivesse o tempo inteiro se desprendendo do meu crânio. Em Cannabis a gente tinha uma sensação peculiar no topo da cabeça, que é como se o crânio estivesse abrindo. Aqui não. É como se o couro fosse muito leve, estivesse sendo levantado, igual um balão, aqueles balões que criança às vezes gosta muito de comprar, se eu não me engano eles contêm hélio. Se você solta, eles vão lá para cima. É uma sensação um pouco parecida. Finalmente, vamos falar de câncer. Sim, pessoal, mas não é qualquer tipo de câncer. Nós temos aqui principalmente câncer no cólon e na região do reto. Principalmente nessas regiões. Pode acontecer em outras partes do corpo? Sim, mas principalmente cólon e reto. Nós temos aqui metrorragias, aquela menstruação profusa, com muitas dores no ovário esquerdo especificamente.
Nós temos ainda uma sensação de aperto no peito com tosse. É uma tosse que muitas vezes ela é tão frequente que pode levar o sujeito a asma. É uma sensação de aperto no peito, o sujeito pode descrever isso. É como se uma mão estivesse apertando o meu peito. E nós temos aqui várias cardiopatias, pessoal, vários problemas nos septos cardíacos. Então, eu posso estar falando aqui de sopro no coração, eu posso estar falando aqui de alguma má formação ali nas câmaras cardíacas. Então, excelente medicamento para a circulação, principalmente em função do tropismo aqui desse medicamento com a área cardíaca. É um sujeito que ele vai sentir muito sufocamento, uma dificuldade para respirar, mas essa dificuldade ela é mais acentuada quando a pessoa deita do lado esquerdo. Isso aqui vocês já devem ter visto nas matérias médicas sobre Viscoalbum. Tem um excelente medicamento homeopático aqui para hepatite C. Falei de coração, pessoal. Além desses problemas estruturais no coração, eu tenho também palpitações que elas vão piorar durante o sexo. Então, aquele sujeito que ele tem palpitações excessivas enquanto ele está transando. Eu falei também da metrorragia, da dor no ovário esquerdo das mulheres, mas eu posso estar falando também de um excelente medicamento para endometriose. Placenta retida, pessoal, nós já temos aí um excelente medicamento que ele pode ser pensado, pode ser cogitado quando a gente tem a tal da placenta retida, que é Secale cornutum. Eu falo um pouco sobre Secale, sobre o núcleo de adoecimento de Secale no meu vídeo sobre aborto. Ele está intitulado Aborto e Homeopatia. Se quiserem dar uma conferida, está lá. Mas quando a gente fala em placenta retida, podemos estar tratando aqui de um indivíduo compatível com Viscoalbum. As olheiras desse indivíduo, pessoal, elas são bem azuladas, elas são bem marcantes, só que o azul é o tom que mais chama atenção. Eu tenho aqui também um excelente medicamento para afecções ligadas ao nervo ciático. E eu tenho também, pessoal, uma sensação que ela não é exclusiva desse medicamento, mas está aqui também, mas é uma sensação que ela acende, ela não fica apenas ali nas plantas dos pés, que é uma sensação de ardência, parece que a planta do pé está abrasada. Isso aqui a gente vê em Capsicum também, que é a homeopatia da pimenta, Capsicum annum. Isso aqui não é exclusivo de Viscoalbum. Posso ter urticária, pessoal, mas é óbvio, se eu estou falando aqui de um medicamento que ele pode ser potencialmente indicado para um portador de uma neoplasia maligna, naturalmente a gente pode pensar em urticária. Se vocês fazem uma pesquisa rápida sobre sintomas de câncer, vocês vão encontrar as urticárias provavelmente. Então, coceiras pelo corpo todo. E nós temos ainda uma sensação bem marcante. Eu vou me ater aqui, pessoal, ao que raramente é compartilhado por outros medicamentos, a traços mais exclusivos, ao que vocês provavelmente vão ter dificuldade de achar nas matérias médicas convencionais. Eu posso ter a sensação de que há aranhazinhas caminhando aqui no dorso da minha mão, tanto aqui no dorso da mão quanto no dorso dos pés. Na parte de cima, no peito ali dos pés, eu tenho a sensação de que tem bichinhos, aracnídeos caminhando por essas regiões. Meus queridos, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Alunos queridos que adquiriram o aulão Cannabis, já comecem a me enviar as dúvidas que vocês tiveram após ter assistido o aulão em questão, porque conforme prometido eu vou gravar um adendo, um complemento àquela aula respondendo às dúvidas de vocês. Forte abraço a todos, pessoal, até a próxima.